40 dias com propósito. 40 dias onde nós buscamos ao Senhor entender isso. Senhor, qual é a tua proposta para a nossa vida? Qual é o teu propósito para a nossa vida? O que o Senhor tinha em mente quando o Senhor permitiu que eu fosse gerado no ventre da minha mãe? Por que o Senhor permitisse que eu vivesse até hoje? Porque muitos ao meu lado, da minha família, amigos meus já morreram e eu estou vivo ainda. Qual a razão de estar vivo? Qual o valor da minha vida? Qual a significância disso? Não é? Para que eu existo? O mundo está confuso e você e eu, por muitas vezes, ficamos confusos. E eu não quero que você saia essa noite confuso com o propósito da sua existência, com a razão de Deus para a tua vida, com o plano de Deus para a tua vida. Porque nós começamos a caminhada entendendo a criação de todas as coisas. Nós começamos na primeira semana falando sobre isso. E eu gostaria que a gente fosse lendo. Eu gostaria que você lesse comigo aqui no painel, na tela. Vamos ler juntos? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Você quer Colossenses 1,16? Todas as coisas foram criadas por Ele. Aí você para aí, né? Todas as coisas foram criadas por Ele. Aí você para aí. E o texto diz mais alguma coisa. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Você e eu, nós fomos criados por Ele e para Ele. Não apenas por Ele, para nós mesmos. Não apenas por Ele, para as pessoas que amamos. Não apenas por Ele e para o mundo. É por Ele e para Ele. Você foi criado para Ele. Muitos são os planos de Deus no coração do homem. Quer dizer, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios capítulo 19, 21. O pior da vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. O pior da vida não é a morte, mas é viver sem propósitos. Albert Einstein tem uma frase que ele dizia assim: se quiser ter uma vida plena, prenda a um propósito, não as pessoas e nem as coisas. Encontre o propósito e prenda a sua vida nesse propósito. Você assim terá vida plena. Como vai a sua vida? Como vai o seu caminhar? Como que está sendo escrita a história da tua vida? Como andam os seus planos, sonhos, projetos de vida? Essa pergunta nós fizemos desde o início dos 40 dias. E como Deus está respondendo isso? Como Deus está chegando até a gente, falando com a gente, sabe? Falando assim, olha, esse propósito não é o meu propósito, vamos mudar? Olha, lembra que você já tinha entendido e agora você esqueceu? Vamos recuperar isso? Vamos entender de novo isso? Lembra que lá atrás, na sua infância, eu já tinha falado com você e você já tinha compreendido muitas coisas, mas você cresce e começa a buscar tantas outras coisas e esquece do simples, esquece da minha presença, esquece de conversar comigo. E aí o relacionamento com Deus está sendo reconstruído nas nossas vidas. Todos nós nascemos com o desejo e a necessidade pelo eterno. Há um vazio dentro de nós que só Jesus preenche, mas nada preenche isso. A morte é uma realidade universal. Aliás, como diz Alan Sachs, ele é doutor em biomedicina, ele diz assim: a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Todo mundo morre,
mas nem todo mundo consegue viver. Nem todo mundo prevalece ou permanece na vida. Ouvi uma frase hoje, né? Hoje a gente estava aqui arrumando as coisas, né? E aí estava tocando uma música. Aliás, hoje não, foi ontem. Ontem eu vi uma frase. A gente estava desmontando as coisas, né? O Fábio estava com o celular dele ligado, e uma das músicas me chamou a atenção, e ela tinha uma frase que dizia: a vida pode ser curta, mas não precisa ser pequena. A vida pode até ser curta, mas não precisa ser pequena. Porque Deus não nos criou para uma vida pequena. Deus nos criou para algo grande dentro daquilo que nós somos e nós temos. E dado por Ele. E lembre-se, criado por Ele e para Ele. O modo como você vê a sua vida determinará o modo como você vai viver a sua vida. Como você está vendo a vida, é assim que você vai viver a sua vida. Você foi criado para ser amado por Deus. Você foi criado para a eternidade. E você sabe disso, você sente isso. Desde o seu nascimento você sente isso. Creio que a maioria de nós sabe de todas essas verdades. Como disse C.S. Lewis, né, precisamos ser mais relembrados do que informados. Parece que isso já está em nós, mas nós esquecemos, nós deixamos de lado. O que nós precisamos é ser relembrados dessas coisas, relembrados do amor de Deus, relembrados do Espírito do Senhor sobre nossas vidas, relembrados do amor de Jesus Cristo na cruz, relembrados de que Ele já falou para nós que nos ama, e às vezes a gente não entende e não aceita isso. Então nós precisamos ser relembrados. Mas você sabe disso. Você sente isso. Você abandonou a busca por isso por muitas vezes. O grande mandamento de Jesus e a grande comissão de Jesus. Eu quero ler com vocês isso. Vamos ler Marcos capítulo 12, versos 30 e 31. Vamos lá? Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as forças. E o segundo, mais importante, é este. Aí. Esse é o grande mandamento do Senhor. É amar a Deus com tudo que você é e pode. E amar aos outros. Amar aos outros, como você ama a si mesmo, ou como você ama, ou como foi amado por Jesus. Não existe outra ordem maior que essa. Não existe outra ordenança maior que essa. Mas isso aí é um mandamento, uma ordem estabelecida em todo o mundo, em toda a criação por Deus. E agora existe uma grande comissão, a mensagem final de Jesus na terra. Antes de ascender aos céus, Ele chama os discípulos e Ele comissiona os discípulos. Ele dá uma missão para eles cumprirem. E essa missão é essa. Vamos lá, vamos ler? Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem isto: eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos, até o fim dos tempos. Esta é a comissão. Vão e eu vou estar com vocês. Mas vocês não podem ficar. Vocês precisam ir. Primeiro, tenham um relacionamento com Deus em amor. E aí eu vou falar a essência, a origem dos propósitos da vida é o amor. A origem dos propósitos de Deus para as nossas vidas é o amor. São 5 propósitos que nós entendemos e compreendemos e estudamos nessas semanas. E eles falam que é o amor. Primeiro, é o amor a Deus, que é a nossa adoração. Amar a Ele sobre todas as coisas, é colocar Ele em primeiro lugar, é amar Ele sobre todas as coisas.
Se você quer saber o propósito da sua vida, ou você tem que falar sobre ele, você precisa primeiro falar com o Criador. Você precisa falar com Deus. Você precisa entender o que Deus deseja de você. Você precisa agradar a Deus. E nós aprendemos que a adoração não é só cantar, não acontece só no domingo à noite, não acontece no templo e não acontece na hora do culto. A adoração é a nossa vida. A adoração é um estilo de vida. A adoração não é parte da nossa vida, é a nossa vida e precisa. Quando eu ando de ônibus, eu preciso agradar a Deus. Quando eu for comprar no mercado, eu preciso agradar a Deus. A minha atitude precisa agradar a Deus, que me criou. Quando eu estou na escola, aí o pastor Cristiano, que é dos adolescentes, fala: vocês precisam tirar notas boas. Os adolescentes: claro, porque quando você tira nota boa, Papai do céu fica contente. Deus se alegra com isso. Quando o seu trabalho é reconhecido, é apreciado, Deus também se alegra com isso. E nós entendemos que tudo isso é adoração. Quando você ajuda as pessoas, agrada a Deus. Quando você cuida das pessoas, agrada a Deus. Quando você não mente, você agrada a Deus. Quando você rejeita, atitudes erradas, negócios errados, você agrada a Deus. Porque Deus é justiça. Sabe? E a gente entende que a adoração é quando você ama a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus mais do que ao dinheiro. Por isso, eu não vou me vender ao dinheiro, eu vou amar a Deus. Eu amo a Deus mais do que eu amo a mentira. Por isso eu não vou mentir, eu vou amar a Deus. Eu vou fazer o que Ele quer para mim. Você não adora a Deus com partes da sua vida. A parte de domingo de manhã, domingo à noite, de sábado ou de quarta-feira, ou da manhã ou na hora da refeição. Tem gente que fala assim: eu oro todos os dias. Mas você passa o dia inteiro na presença de Deus? Eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Mas faça isso, porque a palavra de Deus diz que você precisa fazer tudo, seja beber ou comer ou qualquer outra coisa, vocês façam para a glória de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: em todo lugar, o que você estiver fazendo, faz para a glória de Deus, faz em adoração, agrade ao teu Pai, agrade ao teu Criador. Sabe? Quando você usa o potencial que Ele já te deu, a inteligência que Ele te deu, a criatividade que Ele te deu, Ele sorri e se alegra com isso. Sabe? Quando você usa a sua inteligência, quando você estuda e você aprende, você compartilha o conhecimento, Deus se agrada com isso. Deus se agrada com os cientistas que descobrem cada vez mais partes da criação dele. Ele se agrada quando o homem consegue ter o QI acima de 110, 150. Por quê? Porque é o cérebro que ele deu. E quanto mais você usa o cérebro, mais Deus se agrada. Tem gente que fala assim: Deus não gosta de cientista. Deus gosta dos cientistas. Porque foi Ele que deu a ciência. Foi Ele que deu todo o conhecimento. Precisamos agradar a nosso Deus acima de todas as coisas. Adoração não é um momento, é um estilo de vida, não é fazer, é ser. E é ser todos os instantes da nossa vida. O segundo propósito é o amor à família de Deus. Você foi criado para fazer parte da família de Deus. É a comunhão. Você foi feito por Deus não para viver sozinho. Você foi feito para viver em comunidade, viver em sociedade. Você foi feito para compartilhar, para receber e para dar. Você foi criado assim. O homem foi criado para viver em sociedade. Não foi criado para ser um monge eremita, aquele que some da sociedade, de toda a comunidade e quer viver sozinho. Não, o homem foi feito para se relacionar. O grande filme O Náufrago, como que ele tente a se relacionar, e aí o que acontece? Ele pega a bola de basquete com a marca, Wilson, e aí começa a conversar com o senhor Wilson. E aí ele passa dias, semanas e meses com o relacionamento com o senhor Wilson. O homem precisa de relacionamento. E quando ele vive sozinho, ele cria alguém, personagem, para se relacionar com ele.
porque Deus assim nos criou. Vamos lá? Vamos ler? Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12, 5. Deus, Ele criou você e a mim para que nós nos tornássemos parte da família dele, membros da família dele. Ele chama para si e ele deseja exatamente isso. A igreja, né, Mike Dobro é um teólogo, um pastor, e ele, palestrante, ele fala que há 3 tipos de igreja. E ele não fala que são igreja batista, metodista, presbiteriana, não. Ele não fala assim, não fala nome de igrejas. Ele fala que tem 3 tipos de igreja. Nas batistas podem ter 3 tipos de igreja, na católica pode ter 3 tipos de igreja, na presbiteriana pode ter 3 tipos de igreja. E eu acho legal isso, é uma nova maneira de falar de igreja. Ele fala dos 3 Fs. Uma igreja fábrica, uma igreja fantasia e uma igreja família. A igreja fábrica é aquela que só produz, faz tudo de maneira mecânica. São tradicionais ou pentecostais, tanto faz, mas eles só querem produzir, relatório, final do período, números, produzir, fazer, cumprir. Tem uma regra, tem um método, tem um sistema, tem uma hora de produzir. Tem igrejas que vivem só para isso. Igrejas que vivem para produzir. Jesus olha para essas igrejas e fala: que lamentável, não foi para isso que eu criei vocês. Aí tem aquela igreja fantasia, aquela igreja onde só alegria, né? Só luz, só som, só vibração, pula, alegria, pá, e estamos lá, grande festa o tempo todo, sabe? Tudo sorrindo, tudo feliz, parece o Facebook, né? Tudo alegre, tudo feliz, né? Ninguém tira foto do Facebook chorando, não é? E se tirar uma foto e colocar lá a foto chorando, vai ser criticado por um monte de gente, né? Está carente? Estou sim, porque tem momentos que a gente sente carência, né? Não é festa, a gente não pode viver em todo o tempo em festa, todo o tempo pulando, parece que é uma utopia, parece que sai fora da realidade. E quantas igrejas estão fora da realidade? Sabe? Vivem num êxtase completo. E se não entrar em êxtase, não é culto. Se não entrar em êxtase, não é igreja. Sabe? Vamos parar com isso. Cadê a realidade da vida de Cristo em nós? Jesus não fala sobre isso, a Bíblia não fala. A Bíblia fala família de Deus, corpo de Cristo. Precisamos entender que ser corpo de Cristo é viver família. Tem a festa? Tem o choro? Tem o alegrar-se? Tem o tratar da recuperação de viciados, porque nós temos caídos na nossa vida. As famílias não são perfeitas, e a família de Cristo também não tem essa perfeição. Nós não vivemos no mundo da fantasia. Nós sabemos que temos problemas, como todas as famílias têm, né? Até nós brincamos assim, toda família tem o resmungão, toda família tem o sonolento, né? Toda família tem um braço curto, né? Se você não entendeu, Horácio, sabe Horácio? O braço curto é aquele que não trabalha, né? Me ajuda? Tá bom, ele ameaça, aí você vai lá, pega, ele só fica na dele. Toda família tem um chato. Ah, na sua não tem, né? Não, na sua não tem, só na minha tem, né? Por favor, não cutuca agora, não fala pro cara que ele é chato. Espera depois do culto, fala para ele isso depois do culto. Mas toda família tem isso, e a igreja de Cristo tem isso. Olha os discípulos de Cristo. Um nervosinho, né? Um lento, outro egoísta, outro ganancioso, né? O outro que nunca toma iniciativa, ele está sempre indo por trás dos outros. É o discípulos de Cristo. Você e eu somos corpo de Cristo. Não somos perfeitos, mas nós caminhamos debaixo dessa paternidade de Deus. Precisamos entender isso.
Família não se separa em rebelião ou revolta. Nós continuamos sendo família. Briga, a gente volta. Sabe? Família é aquele que pode discutir, mas quando um precisa, vamos ajudar. Isso é família. Aí você fala assim, pastor, a minha família não é família. Quando você fala, a minha família não é família, é porque você sabe o que é família. Toda vez que você fala assim, nós não vivemos realmente família, é porque você sabe o que é família. E Deus te convida a viver família. Deus te convida a fazer parte do corpo dele, vivendo família. Sabe? Aqui nós não somos isentos a pecar, a falhar, e para isso nós precisamos uns dos outros, para nos apoiar nisso e crescer e sair disso. Precisamos aprender a viver com os nossos erros e com os erros do nosso irmão. E ajudá-lo a superar o deles e deixar que eles nos ajudem a superar os nossos erros. Mas a gente só vai ver isso se a gente estiver junto. Separado, não vemos isso. Nós somos chamados por Deus, adotados como filhos de Deus, em Cristo Jesus. O mandamento é amar uns aos outros. Deus não manda gostar um dos outros. E olha, como nós aprendemos naquela semana sobre isso. Eu não preciso gostar para poder amar. Como que é isso, pastor? O senhor não gosta, mas ama. Sim. Porque na realidade, gosto é muito seu. Amor está acima do seu. Deus manda amar como Ele amou. Como Ele colocou o amor em você e fez você amar você mesmo. Quantas vezes você não brigou com você? Quem aqui não se arrependeu? Faz uma coisa, errou. Errei de novo, sou burro. Né? Idiota que eu sou. Eu já devia ter aprendido e não aprendi. O que você está falando? Você está brigando com você mesmo. Mas você continua amando você. Você não gosta daquele tio, mas você ama aquele tio. Sabe? Na igreja tem isso também. Muitas vezes eu não gosto do que o outro faz. Mas a gente não pode viver de gostar e desgostar. A gente tem que viver de amor. Aprender a amar acima dos nossos gostos. Amar até aquele que nós não gostamos. Essa é a família. Isso é ser família. Isso é o desejo de Deus para você e para mim. A graça de Deus é sobre todos nós. É gratuita. A igreja não é um lugar que a gente vai e frequenta. A gente frequenta cinema, a gente frequenta restaurante, a gente frequenta lugares. Igreja não é um lugar para se frequentar. Igreja é uma comunidade, é um grupo de pessoas que formam uma família. E família não é para se frequentar, é para pertencer. E estamos aprendendo isso. Família não é um lugar para se frequentar, mas é um corpo a que nós devemos pertencer. E somente conseguirão entender isso e viver igreja como família se vocês olharem para Deus como Pai. Não dá para viver em família se você não olhar para Deus como Pai. Você tem que olhar assim, Senhor Deus e Pai, meu Pai. E aí Deus olha para você e fala assim, eu quero você como meu filho, mas ninguém que não ame o meu filho pode me amar. E ninguém pode vir a mim se não vir pelo meu filho. Se você não amar Jesus, você não pode chamar Deus de Pai. Se você não conseguir amar a Cristo Jesus, você não será recebido por Deus como filho. Porque em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Você quer ir direto sem Cristo? Você vai bater a cara na porta, você não vai ser recebido. É por Cristo que você é recebido. E aí, esse conceito de paternidade. E o espírito contrário a isso tem dominado as gerações. A nossa geração tem vivido isso. A nossa sociedade tem vivido uma sociedade órfã. Eles querem tirar esse conceito de pai e de mãe. Eles querem que os filhos sejam filhos sozinhos. E que família não tem mais essa estrutura de pai, mãe e filhos. A sociedade está tentando empurrar isso de goela abaixo. Mas nós sabemos que nós precisamos pertencer a uma família. Nós precisamos ser recebidos por Deus como filhos.
todos nós necessitamos de pai. Necessitamos de um relacionamento de pai com Deus. Nós precisamos nos relacionar com Deus como filho amado, como alguém que Deus quer e deseja a gente, expressar o seu carinho, o seu amor. A igreja só terá valor que você, de fato, der a ela. A família de Deus só terá valor para você, o valor que você der a ela. É você que decide. Há duas coisas que Deus vai perguntar para você e para mim, talvez depois da nossa morte. Ele vai olhar para a gente e falar assim: eu quero saber o que você fez com meu filho. Eu dei o meu filho por você. O que você fez com ele? O que você fez com Cristo Jesus que eu entreguei para você? E depois, o que você fez com a sua vida que eu entreguei a você? Com seus dons e talentos. E nós vamos ter que responder isso para Deus. Você vai precisar responder isso para Deus. Eu não sei o que você tem feito com Jesus na tua vida. Se você deixa ele de lado, ou deixa ele numa escritura, num livro, ou deixa ele na Bíblia, ou deixa ele no crucifixo, ou deixa ele na Bíblia aberta, ou deixa ele num santuário, ou numa capela, e ele fica ali. Aí você vai, acha ele ali, depois você vira as costas e vai embora. Tem gente que vive deixando Jesus Cristo na igreja. Às vezes eu tenho que dar vontade de ligar para as pessoas: aí, eu fiquei sabendo que você fez isso, eu acho que você esqueceu Cristo na igreja domingo à noite. Vem aqui pegar Cristo, porque Ele não foi com você. Você não levou Ele com você. Você adorou Ele ali. Mas depois que deu boa noite, você foi embora e Ele ficou ali. Você foi sozinho. Você foi de costas para Cristo, desprezando Cristo na tua vida. O que você está fazendo com Cristo? Só seremos filhos de Deus em Cristo Jesus. Não há outro caminho a não ser esse. Efésios capítulo 2, verso 19, nós encontramos assim: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Paulo, ele escreve e fala assim: agora vocês são membros da família de Deus, todo aquele que crê em Jesus Cristo. Como diz o apóstolo João, no Evangelho de João, todos aqueles que creram em Jesus, foi dados a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas. Somos convidados a amar uns aos outros como família e vivermos em família. Fomos criados para isso. E fomos chamados para Deus e criados por Deus para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Deus olhou o homem e falou assim: o homem não entende e não entendeu. É necessário que o meu filho vá e mostre como se deve viver. Meu filho vai fazer tudo aquilo que eu estou falando para ele fazer. E Jesus falou isso: olha, eu faço tudo que meu pai me mostra para fazer. Eu faço tudo aquilo que meu pai deseja que eu faça. Esse é o exemplo de Cristo em nossas vidas. E precisamos caminhar nesse exemplo. Nós encontramos em Filipenses capítulo 2, verso 5, o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vivam como Cristo Jesus viveu. Ensina-nos a obedecer a tudo quanto tenho ordenado a você. Deus ensina isso na grande comissão. Ele fala: vá, façam discípulos, ensinando-os ao quê? A obedecer tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Não é obedecer tudo aquilo que a igreja diz para obedecer. Não é obedecer tudo aquilo que líderes escreveram que tinha que ser cumprido. Não é obedecer todo o estatuto da igreja. Não é obedecer o regimento interno. Não é obedecer um código de ética. É obedecer tudo aquilo que Jesus. E Jesus fala: tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Não obedeçam vocês mesmos. Obedeçam a mim. Me sigam. Sejam semelhantes a mim. Como eu fui com o Pai, vocês precisam ser comigo. Você precisa ter um relacionamento com Ele, a primeira atitude sua. A segunda atitude, você precisa priorizar ter Ele como centro da sua vida. Ouvir o chamado dele e se unir a Ele. Desenvolver uma caminhada de obediência com Jesus Cristo. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele.
aquele que ama a palavra de Deus e encontra nela um modelo para ser seguido, é aquele que realmente ama a Deus. Se você não segue os caminhos de Cristo Jesus, você não ama a Deus. Você é convidado a experimentar este amor a Deus em Cristo Jesus. Ame a Deus em Cristo. Seja igual a Cristo. Tenha Ele como referência na sua vida. O quarto propósito da nossa vida, da nossa existência, é amar ao próximo. Mas amar ao próximo não como família, amar a todos os próximos. Nós somos chamados para sermos parte de uma família de Deus, família de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Não só dentro dessa comunidade, mas em toda a sociedade, nós somos chamados para servir. Você precisa servir, porque é só assim que você mostra o seu amor. Eu te amo, mas se você não fizer nada, como que você vai entender o amor? Tiago diz que como que você pode dizer que você tem fé em Deus, você crê em Deus, se você não mostra pelas obras isso que você está dizendo? É no serviço que aquilo que você fala se torna realidade. O que você fala, o que você sente, só será realidade quando você agir, quando você fizer alguma coisa nessa direção. Cada um exerça o seu dom, o dom que recebeu de Cristo Jesus. Ame os próximos. É servir a Cristo através do seu ministério. Cada pessoa tem uma forma, nós aprendemos isso. O que você viveu até hoje faz parte de você. Os seus talentos, as suas habilidades, o dom espiritual que Deus te deu e as experiências, sejam a mais dolorosa que você já teve, ela forma você. E Deus quer usar tudo isso para servir aos outros. Sabe, ajudar ao próximo. Mostrar amor de uma maneira prática. Em forma de respeito. Em forma de admiração. Em forma de suprir as necessidades. Você vai perceber que você vai encontrar pessoas. E você vai ver que a necessidade daquela pessoa vai ser suprida por você. Talvez você tenha passado por uma dor muito forte, de uma cirurgia que machucou muito você. Você conseguiu vencer essa cirurgia, ou talvez você esteja vencendo essa cirurgia. Talvez você ainda está com sequelas dessa cirurgia e doendo no seu corpo isso. Você vai encontrar pessoas que vão entrar na cirurgia, que estão se preparando para a cirurgia. E aí você vai chegar para elas e falar assim, olha, é doloroso, mas você vai conseguir. Aí a pessoa vai olhar para você, por que você me fala isso? Porque eu estou passando por isso. Aí a pessoa vai olhar para você e vai te acatar. Ela vai receber a tua orientação. Porque você viveu isso. Olha, se você teve perdas, pegue isso e fala assim, eu sou assim, eu sofri isso. Deus, então o Senhor vai me usar para isso. Porque todas as coisas que acontecem convergem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe? Se você olhar para Deus e amar a Deus, toda a tua experiência, Deus vai pegar tudo isso e vai fazer algo de bom com isso. Ele tem poder para isso. Ele não vai trazer você e fazer você voltar atrás. Ele vai continuar na sua vida e fazer da sua vida um bem, um valor na vida de outros. Ele quer fazer isso com você. Ele te chama para isso. Nós precisamos entender isso e deixar que Ele nos use para abençoar as pessoas, para servir as pessoas com muito amor, com muito carinho. E o maior exemplo de servir é Jesus Cristo. Ele serviu com todo o seu ser. Ele entregou a sua própria vida por nós. E aí, precisa ser assim com vocês. Tem gente que quer só ser servido. E aí Jesus falou assim, olha, não é assim entre nós. Entre vocês não são assim. Não tem que ser assim. O primeiro tem que ser o último. Aquele que quer ser servido, tem que servir. Esses princípios, é Jesus que estabeleceu. O último será o primeiro. É Jesus que dá esse exemplo. O menor será o maior. Mas aquele que se orgulha vai ser humilhado. Aquele que fica só buscando lá em cima vai ser envergonhado. Mas se com humildade você viver a sua vida, você vai ser exaltado.
você vai ser honrado, você vai ser respeitado, você vai ser admirado. Se com humildade você põe a sua vida para servir ao outro, pode ter certeza, você será honrado. Porque Cristo promete isso. O serviço é a prova daquele que ama mesmo, que se importa e cuida, como Jesus ensinou a Pedro. Pedro, você me ama? Então cuida. Pedro, você me ama mesmo? Então cuida das ovelhas. Quando você cuida de alguém, você está demonstrando que você ama Jesus Cristo, que você ama Deus. E Deus deseja isso para você. Deus deseja trabalhar com a sua vida nisso. O último propósito, estou chegando ao fim dessa meditação, o amor aos perdidos, amar as pessoas, amar os que são de fora. Portanto, vão a todos os povos do mundo, vão a todas as pessoas e façam com que sejam meus seguidores. Falem para ela, mostrem a mim, apresentem a mim. Às vezes a gente fala na igreja de evangelismo, a gente fala de pegar as pessoas e levar até Cristo. A gente não consegue fazer isso, irmãos. Ninguém consegue pegar alguém e levar até Cristo. Sabe? Porque essa é uma decisão pessoal. É você que precisa fazer isso. O que eu posso fazer é levar Cristo até você. O que você pode fazer é levar Cristo até as pessoas. O que você pode fazer é ser tão parecido com Cristo que a pessoa vai olhar para você e vai estar vendo Cristo. E aí ela vai conhecer Cristo através da sua vida. Nós levamos Cristo para as pessoas. Nós não levamos as pessoas até Cristo. E elas vão olhar, e elas vão sentir Cristo Jesus, elas vão aprender e vão entender quem é Cristo olhando para você. E uma das frases que marcaram a minha leitura dessa última semana foi isso. As pessoas, elas não vão ler a Bíblia muitas vezes, mas elas vão ler a sua vida. A sua vida é um livro. O que você tem dito para as pessoas através da sua vida? O que você tem ensinado às pessoas através da sua vida? O que elas têm lido em você? As pessoas que olham para você, elas estão lendo o quê? Que tipo de literatura elas estão lendo? Que mensagem elas estão entendendo, vendo a tua vida e a maneira como você vive? As pessoas estão lendo as nossas vidas. Atenção, você está sendo filmado. É assim o tempo todo. Atenção, você está sendo lido. Atenção, as pessoas estão buscando uma mensagem na tua vida. Que mensagem você está dando? Que palavra você está dando? Não estou falando nada. Mas a tua atitude fala muito mais alto do que as suas palavras. As suas ações falam muito mais alto do que as suas palavras. Charles Spurgeon, um grande pregador, o príncipe dos pregadores, ele fala assim, olha, pregue a palavra, pregue o evangelho. Se for necessário, use palavras. Mas se for necessário, se não, fique pregando o evangelho com a sua vida. Com a sua vida. Mostre para as pessoas quem é Cristo. Cada cristão precisa entender isso. Cada um que já experimentou Cristo na sua vida precisa entender isso. Somos um povo da esperança. Somos um povo que deve que levar esperança. Somos como Jesus Cristo. Trouxe esperança e nós precisamos levar esperança. Ao ver as multidões, em Mateus capítulo 9, verso 36, o Senhor Jesus diz assim, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas perdidas, sem pastor. Ele olha, ele tem compaixão, ele fala assim, eu quero ajudar esse povo perdido, né? Valeu, obrigado, Jessé. Eu quero ajudar eles a entender o teu plano, o teu propósito, Pai. Sabe? Você precisa ajudar pessoas a entender o caminho da vida delas. Para onde elas estão indo? Elas estão perdidas, sem pastor, e uma ovelha sem pastor é uma ovelha que está sujeita ao lobo, que está pronta a ser devorada, pronta a ser atacada, porque ninguém protege ela, ninguém está ali cercando ela, ninguém está ali com o rifle ou com a arma para poder afastar o maligno dela. Ela está pronta a ser morta.
é a ovelha sem pastor. Ele olha assim, ele fala assim, a multidão está assim. Eu olho no trem, eu vejo as pessoas perdidas. Às vezes eu olho para alguns aqui, eu sinto que estão perdidas, sem pastor, que estão sem rumo, não compreendem a sua vida, passa a viver apenas para ganhar dinheiro ou para trabalhar e não consegue viver. Ou então, como nós já falamos na igreja, vive apenas para satisfazer os outros, vivem para poder ser aprovada pelos outros, vive apenas para os outros. Chega um momento e fala assim, cadê eu? Eu não estou vivendo para mim, eu estou vivendo para as pessoas. Eu não existo. As pessoas existem, mas eu não existo. Quantos suicídios na nossa sociedade hoje? Quantas pessoas que, não encontrando a razão de viver, tiram a própria vida? É uma dor tão profunda que ela só encontra essa dor na morte. Por quê? Porque não conseguem ver Cristo Jesus e a vida que Ele quer oferecer. Eles não conseguem ver você, talvez. Ou talvez você não está sendo visto por ela, porque você não está diante dela. Precisamos buscar uns aos outros e mostrar para uns aos outros que há esperança. A igreja local não é um ponto de chegada. A igreja de Cristo não é um lugar onde você termina a sua vida. É onde você começa a sua vida. Jesus Cristo não é o final das nossas vidas. É o início da vida. Porque aquele que está nele, esse que está vivo. Porque ressuscitou dos mortos e agora vive. Encontrar Jesus é iniciar a vida. Tem gente que encontra Jesus e para. Alcancei a salvação. Alcancei o meu alvo. Agora não preciso de mais nada. Não é isso. Jesus é o início da vida. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, é o começo de uma existência, de uma nova existência na sua vida. Você precisa entender isso, porque foi o grande mandamento que Deus deu e a grande comissão que Ele deu a todos nós. E Ele nos fez com esse propósito de corresponder a tudo que Ele está falando. Amar a Deus, amar a igreja, amar a sua palavra, sendo parecido com Cristo, amar o próximo no serviço que nós oferecemos a Ele, amar o mundo sem esperança, amar as pessoas perdidas e ajudá-las a encontrar o destino das suas vidas, a razão de viver. E que Cristo é esta razão de viver. Que só em Cristo Jesus, só com Deus, só nesse relacionamento com Deus, restaurado em Cristo, que nós podemos realmente viver. E no final da palavra de Cristo Jesus entre nós, Ele diz assim, e lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Uma vida com propósito é uma vida plena, satisfeita, completa em Cristo Jesus. A garantia dele é que Ele vai estar com a gente nesta busca. Logo depois dos evangelhos, Cristo é ascendido aos céus, e aí a igreja se reorganiza, se junta, os discípulos começam a pregar o evangelho, começa a se expandir. E quando estão falando da história da igreja, da história do povo de Deus, em Atos capítulo 13, verso 36, há uma expressão sobre Davi. E diz assim, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Adormeceu, foi sepultado, e o seu corpo se decompôs. Nossa vida aqui, ela é passageira. Ela vai terminar. Ela vai acabar. O nosso corpo vai se decompor. E o nosso espírito estará com Deus. E o nosso espírito, diante de Deus, vai precisar responder: o que você fez com o meu Filho Jesus Cristo, que eu enviei para morrer por você? Os planos de Deus, em Salmo 33:11, diz assim: mas os planos de Deus permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Mas como que é assim? Os propósitos de Deus continuam? Continuam. Porque na realidade Ele não começa em nós.
O propósito de Deus não começa em você. Você é convidado a participar desse plano de Deus para a sua vida e para toda a geração, de geração em geração. Ele nos convida a servirmos a Ele nesta geração. 2017, outubro de 2017. Ele nos convida para participar daquilo que Ele quer fazer nesta geração, neste mundo, neste ano, nesta sociedade em que nós vivemos. Nós não conseguimos fugir da sociedade. Precisamos aprender a viver nessa sociedade como Deus quer. Porque o quê? Precisamos servir Ele nesta geração. Porque o nosso tempo vai se acabar. O nosso tempo aqui vai se acabar. E o que você fizer aqui precisa repercutir na eternidade. O que você faz aqui vai repercutir na eternidade. A tua decisão é essa. O que você vai fazer aqui para refletir na eternidade? Deus nos juntou. Deus reuniu você em pequenos grupos nas casas para revelar o amor dele por você, para revelar o quanto você é especial para Ele, para revelar o quanto Jesus Cristo amou você a ponto de morrer por você, revelar para você que Ele não está distante de você. E Jesus disse: vou estar com vocês todos os dias. Deus está aqui, Jesus está aqui com você. E mais uma vez Ele te convida: eu quero você, eu quero transformar a tua vida, eu quero dar significado para a tua vida, eu quero dar uma razão de existir para você, eu quero lhe dar um propósito de vida, eu quero lhe fazer viver, e verdadeiramente viver, não sobreviver, não passar pela vida, mas viver a vida, como Deus assim deseja. Quero que você ore agora, quero que você pare um pouquinho aí, feche os seus olhos. Eu gostaria que você pensasse muito bem nisso. Estarei com vocês todos os dias. Ele está te convidando. E eu estou agora como voz de Jesus na sua vida. Eu estou aqui como corpo de Cristo, como a garganta de Cristo, tentando colocar agora, em forma de palavras, o que Jesus está falando a você no Espírito. Ele diz assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, aprendam comigo, venha a mim, porque o meu fardo é suave e leve. Venha a mim e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Jesus está convidando você a entregar a sua vida, a sua alma nele. Ele está te convidando a encontrar descanso nele. Ele está falando: vem, descansa em mim. Eu tenho um propósito para você. Eu sei o verdadeiro valor da sua vida. E você perdeu isso. E você só vai encontrar em mim. Jesus está dizendo: vem, me receba como seu Senhor. Me aceite como seu Salvador. Permita que eu venha morar em você para completar este vazio que existe dentro de você. Se você está entendendo isso, ou se você já entendeu isso durante os 40 dias, eu convido você agora a tomar uma decisão. Eu desafio você a tomar uma decisão. Aceite a Jesus. Você está, aonde você estiver aí, com o olho fechado, pensando em Deus, olhando para Jesus, quero que você responda a Ele. Você aceita? Você entrega a sua vida a Jesus Cristo? Você percebe que não há vida fora de Cristo? Se você está percebendo isso, se você deseja caminhar na direção de Cristo agora, aonde você estiver, eu gostaria que você levantasse a mão, dizendo assim: eu estou entendendo isso. Eu quero Cristo Jesus na minha vida. Eu quero viver. Eu quero encontrar descanso para minha alma.
Eu quero encontrar refrigério. Eu quero encontrar um pastor Jesus Cristo, para cuidar de mim. Alguém aqui deseja fazer isso agora? Se você deseja, só levante a sua mão onde você está. Se você compreendeu essa mensagem, não importa a tua idade, não é hora de olhar para o lado, nem para trás, só olha para Jesus. Não é hora de pensar na sua família, no seu futuro profissional. É pensar na sua existência. É pensar que essa vida vai se acabar. E que você precisa, nesta vida, receber Jesus Cristo. Levante a sua mão, em nome de Jesus. Amém. Mesmo criança, não tem problema. Glória a Deus. Teve uma moça que levantou a mão. Levanta e fica com ela levantada. Em nome de Jesus, eu quero sentir isso. Quero orar por você. Mais alguém? Você quer aceitar a Jesus? Você está tomando uma decisão, louvado seja Deus aqui. Às vezes é difícil, a tua mão está pesando, porque parece que tem muita coisa aí em jogo. Tem sim. Tem a sua vida em jogo. Amém? Glória a Deus. Tem a sua vida em jogo. Por isso que a tua mão pesa. Amém? Você entendeu? Você quer Jesus Cristo? Crianças estão dizendo, eu quero Jesus na minha vida. Eu não quero viver a minha vida. Louvado seja Deus, uma criança aceitar a Cristo Jesus, porque ela tem a vida toda pela frente. Glória a Deus por isso. Mas alguém gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo hoje? Diga sim a Jesus. Diga sim a Jesus Cristo nesta noite. Tem pessoas que tomaram decisões durante os 40 dias. Decisão de se batizar, decisão de fazer parte da igreja, decisão de mudar de vida, de se reconciliar. Você também tomou essa decisão durante os 40 dias? Se você fez isso, levante a sua mão onde você está. Eu sei que tem gente que tomou a decisão de se tornar membro da igreja, tomou a decisão do batismo, do casamento, de parar e falar assim, vou mudar a minha vida, né? E eu sei que você tomou essa decisão aí. Amém. Amém. Vamos ficar todos de pé? Vamos ficar todos de pé nesse instante? Eu quero convidar. Eu sei que foi difícil talvez você levantar a mão, mas eu quero que o seu corpo se mexa. Eu quero convidar você para vir aqui à frente e a gente orar com você. A igreja quer orar com você. Se você levantou a mão, pode vir aqui à frente. As crianças podem vir aqui à frente, que levantaram a mão, e nós vamos orar por você e com seu pai. Né? Se você tomou uma decisão durante os 40 dias, vem aqui na frente.